meu sócio, eu quero que você vista a camisa da empresa porque você tem uma parte da empresa. Mas como você faz isso com uma limitada? Porque aí é isso que... E é difícil você explicar isso também para as pessoas de startup, porque eles estão acostumados a querer fazer as coisas muito rapidamente. E aí eu tenho que chegar assim, olha, não dá para fazer isso numa limitada, porque você vai ter que ir lá e alterar o contrato. Cada alteração de contrato é mais de R$1.000. Além disso, você não abre uma SA de uma hora para outra, né? Tem que ter um histórico, né? Então, assim, a startup, ela fica numa vida de limitada, querendo agir como uma SA. Entendeu? E aí, isso vai gerando problemas gigantescos. Porque quando você vê, você tem um monte de gente que tem direito a cotas da sua empresa... E aí você não colocou essas pessoas no seu contrato social. Essas pessoas são sócias também? Mas essas pessoas são também CLT? E aí como que eu faço? E aí... Porque ser sócio é uma coisa, ser acionista é outra. Totalmente. Você não tem as mesmas responsabilidades. Ônus e bônus é totalmente diferente. Exatamente. Né? Então a gente entra nessa questão de ônus e bônus. Porque assim, pro empregado é legal... É legal, mas assim, eu vou entrar com 2% da empresa, mas eu tenho controle sobre o que de fato o cara tá fazendo? Então, ele tá pagando os direitos trabalhistas? Os impostos. Ele tá pagando os impostos? É seu nome. Exatamente. Entendeu? Então, assim, como que essa situação, e outra, você responde pela empresa até 2 anos depois do encerramento dela. Até 2 anos depois que você saiu da empresa. Então, deu 2 anos que você saiu, aí, gente... Você pode muito vender, arriscar. Você pode fazer o que for, mas durante 2 anos você ainda responde. Acredito, né, doutora, que justamente por conta disso que esses investidores anjos, eles não entram no contrato. Porque geralmente eles já são pessoas estruturadas em outras áreas e eles não querem vincular o nome deles, a marca deles com nenhuma outra coisa. Ainda tem essa situação que ela falou. Que pode acontecer, tem tudo pra dar errado, né? Porque aí vincula o CPF dele ali e acaba vinculando a outra empresa que ele tem, acaba dando problema. Então, justamente, às vezes, muita gente investe como, né, ali por fora, que a gente fala contrato de gaveta, justamente por conta disso, porque é uma coisa, é no escuro ali que ele tá fazendo. Isso é verdade. Não, é muito arriscado. E quando você tem essa questão, né, todas as startups querem dar esse bônus pro empregado. Eu quero fazer stock option. Muitas delas querem fazer isso para deixar de ter o CLT. Né? Então, não, eu vou dar o stock option, mas a pessoa é CLT, aí ela vai virar minha sócia. Olha... Mas é que abre uma cooperativa melhor, né? Porque a pessoa quer ter um monte de funcionário, não quer pagar a CLT, quer que todo mundo vira uma cooperativa. Vira uma cooperativa, é mais fácil. Uma associação, né? Isso. Abre uma igreja, né? Não paga nem imposto ainda. Exato, exatamente. Então fica uma situação muito complicada. A gente tem casos de que fizeram um contrato, a startup fez um contrato de vesting, né? Desse vestir, em 5 anos você vai, a cada ano você vai vestir 2% da empresa, né? Ao final de 5 anos você vai ter 10%, você tem que bater essas metas, né? O vesting seria como que eu visto, como que eu consigo vestir, adquirir essas cotas. Mas, gente, isso é tudo num lugar de, assim, paliativo total. Porque o vesting funciona assim, mas num outro formato. E a gente vai abrasileirando, porque a gente, como brasileiro, a gente consegue fazer pizza de sushi, né? É verdade. Então, assim, eu comi rolinho primavera de brigadeiro branco. Então, o brasileiro consegue. Jeitinho, né? A gente vai se virando pra fazer o negócio. O duro que a hora que cai isso no judiciário, é óbvio que vai dar milhões de problemas. E o que foi o que aconteceu? Ele não fala, gente, eu entendo. Claro que não, tá né, nem gente? Você tem que seguir a lei, né? Tem que seguir antes e o problema é seu. O que aconteceu nesse caso? Eles deram esse contrato de opções de compra de ação pro menino e falaram, não, você é sócio. Você é sócio nosso. Não pagava CLT, deixava a pessoa só, deram uma moradia pra pessoa e ela trabalhava. E sócio. E eu falando pra essa pessoa, olha, pra mim você trabalha análogo a escravo. Falei, tá errado isso daí. Eu falei, acho que tá errado, acho que você devia... Você não percebeu o que você tá fazendo. Eu falei, como você tá trabalhando, você trabalha 14 horas por dia, você não tá no contrato social, e você tem esse contrato aí que também não diz nada... Eu falei, isso daí tá muito errado. Não tem nenhuma garantia se amanhã você quebrou uma perna. E aí, como a gente sempre fala, bastou a primeira briga entre a galera, pronto, vou processar. E, de fato, a pessoa entrou na trabalhista, porque ela é empregada.
Ele tá como empregado, entendeu? Então, é muito complicado você querer fazer, não, eu vou fazer um contrato de vesting e aí eu não preciso contratar a pessoa, né? Isso é complicado. Então, a gente acaba... eu entendo que as startups, elas precisam dessa agilidade, que é caro para elas bancar toda essa estrutura, mas fica mais caro ela não fazer as coisas dentro minimamente do mínimo legal. Porque o que acontece? Isso é algo que é complicado. Se você... Imagina, gente, você começou como startup, você tem 2 anos de startup, você tem um processo na justiça. Quem vai investir em você? Ninguém. Ferrou. Acabou. Você entendeu? Porque o cara vai fazer o due diligence, a hora que ele foi lá para investir em você, ele vai pedir para apresentar toda a documentação da tua empresa, processo e tal. Ele vê que tem um processo e foi briga... Trabalhista, hein? e foi briga de sócio também. É verdade. Pronto. Como é que eu vou confiar nessa empresa botando dinheiro? Exatamente, porque, gente, a startup no começo, ela tem, muitas vezes, é só aquelas pessoas. E um sonho. É aquelas pessoas têm uma ideia. Então, assim, o valor da startup está justamente naquelas pessoas que são os fundadores dela. Então, se aqueles fundadores não estão se entendendo... Acabou, entendeu? Então, essas são as grandes complicações, assim, e o marco legal das startups não conseguiu resolver várias dessas complicações. Até essa questão do sandbox. Eu tinha uma startup de nanotecnologia. Gente, é dificílimo. Se você não estiver vinculado a uma universidade, você não consegue fazer teste. Claro, equipamentos caríssimos e tudo mais, laboratórios. Exatamente, são equipamentos laboratórios e você tem que ficar fazendo vários testes. Se você não tiver vinculado, tiver uma parceria com uma universidade pública, dificilmente você vai conseguir ali andar com a sua startup. E outra, para você ter toda a regulação para compra também. Você não pode ir lá comprar o equipamento. Dependendo do material, você tem que ter o nosso era a parte química, né? A gente precisava da Polícia Federal e da Polícia Civil. A gente precisava de todas as autorizações da polícia. Então, para poder comprar e justificar porque estava comprando aquele material, que é caro. Então, assim, essa área aí da parte de saúde é uma área que é super interessante para você fazer esse sandbox. Mas aí, quando faz também o sandbox, que é diminuir a regulação, que é tudo muito caro, geralmente quem acaba pegando são as startups maiores, né? Que já estão mais fortalecidas no mercado. E tem esse problema que eu falei, que eu acho que é o mais complexo, que é definir o que é startup. Porque hoje, o marco legal de startup, ele diz que startup, né, pode ser configurado como startup, uma micro ou uma pequena empresa com faturamento até de 16 milhões de reais e que tenha um foco aí na inovação e que não tenha 10 anos, né, até 10 anos de abertura do CNPJ dela, com foco em inovação de produto e de processo. Ou que esteja escrita no Inova Simples. Gente, isso daí várias empresas podem ser enquadradas nisso. Tanta coisa, né? Exatamente. O que é inovação? Exatamente. Exatamente. Tanto que assim... Como é que eu falo que o meu produto é inovação? Exatamente. Disruptivo. Então, né? Porque muito difícil, né? Porque uma galera agora quer, é só empresa que é escalável, inovadora e disruptiva. E com inovação tecnológica e disruptiva. Mas o que é disruptivo? Aí, assim, que hoje as startups famosas, né? Uber, iFood, que são empresas que você... e também tem um mito, né? Porque a startup vai gerar emprego. Ao contrário, a ideia da startup... É tirar emprego. É trabalhar com o mínimo de gente possível. Você geralmente o que ela está inventando é para automatizar e tirar mais emprego. Tirar mais emprego, né? Tecnologia, você tem funcionários indiretamente, mas só que você não dá direito nenhum para ele. Motorista de Uber. Você ainda tem esse... Ele não é empregado da Uber. Você ainda tem esse conflito. Mas qual que é a questão da definição da startup? Ela é essa questão que ela é escalável e replicável. Sim. Então, a Uber, eu consegui replicar em outros países. Eu consegui fazer aqui no Brasil, eu consigo colocar nos Estados Unidos, eu consigo colocar no Canadá, em vários países diferentes. E eu não preciso necessariamente aumentar muito o número de pessoas trabalhando ali. Então, a ideia é essa redução de pessoal com um ganho maximizado, com escala e com replicabilidade. É assim que foi. Essa é a definição de startup. Mas é bem subjetivo, né? Mas é subjetivo. Mas a ideia era escalável, replicável e disruptivo.
disruptivo com inovação tecnológica. Que aí essas empresas que eu tô falando, o Quinto Andar, aquele de... A Clasos lá de saúde. De saúde, exatamente. São esse tipo de empresa. Então, não necessariamente... O Nubank era uma. Exato. Nubank, Que aí é uma fintech, entendeu? Que também se beneficiou de várias questões regulatórias. Então, assim, esse a gente... Para fazer, né, para modificar e melhorar o marco legal das startups, eu acho que tinha que fazer uma definição melhor do que a startup. Porque, senão, os benefícios das startups...